Olá, quarto ano, muito bom dia, tudo bem com você? Vamos iniciar aí, né? Mais uma semana, estamos iniciando mais uma semana, hoje, dia 13 de setembro. Como você passou o seu final de semana? Espero que muito bem, né? Eu estou ótima, graças a Deus. Estou ótima. Então vamos lá? Aula de hoje, artes. Lembrando que no final dessa aula de artes, eu vou falar sobre o trabalho que você deverá entregar, né? Enfim, vou dar todas as instruções do trabalho, valendo nota para o terceiro bimestre. Mas antes disso, vamos abrir o nosso livro de artes, lá na página 90. Você vai abrir o livro de artes na página 90. Vai abrindo aí. Como vocês viram na semana passada, né? Dia 6, antes do feriado, nós concluímos aquela parte de trabalhando com papel. O trabalho de artes também é sobre isso, trabalhando com papel, né? Mas o assunto de trabalhando com papel do livro já acabou. Nós vamos falar hoje sobre a dança e a música. É, isso mesmo, a dança e a música. Vamos lá? Deixa eu abrir o slide aqui, que ele tá lento, lento, tá igual eu. Segunda-feira fica todo mundo lento. Eu, você, todo mundo lento. Não é assim? Vamos lá. A dança e a música. Sem música, não há dança. Sem movimento corporal, também não. A dança, portanto, apenas ocorre quando o corpo executa movimentos a partir de um determinado ritmo. O autor Boissier se dedicou a esse tema e apresenta em seu livro A História da Dança no Ocidente um panorama geral que se estende desde a pré-história até os tempos atuais. Olha aí, ó. Eu vou sempre estar colocando durante esse slide, tá? Essas imagens de vários tipos de dança, tá? Olha aí essa dança. Segundo ele, a dança teria surgido como meio de expressão religiosa dos homens primitivos. A dança então começou na religião. Conclusão sugerida por 5 pinturas rupestres encontradas em sítios arqueológicos. A hipótese apresentada por Boissier é a de que os primeiros ritmos teriam surgido das percussões e de que a partir desse ritmo, da percussão, o próprio corpo humano passou a se movimentar de forma ritmada. Ou seja, a partir de um instrumento musical de percussão, o corpo ele já deu a entender que ele tinha que se remexer. Desde então, a dança vem atravessando gerações e divisões e subdivisões vão sendo criadas dentro dessa prática. Olha aí, ó, mais uma imagem de uma dança. A única exceção se deve à Idade Média. É sabido que essa foi a época em que a Igreja Católica mais exerceu poder sobre o Ocidente europeu. As danças de rua e de práticas religiosas populares foram, extintas pela Igreja Católica, concedendo apenas à corte o direito à dança, em festas de nobres. Então, o povão não tinha, nessa época aí, na Idade Média, o direito de dançar. Deve-se lembrar que as danças de corte eram dançadas quase sem toque corporal. Por quê? Porque nessa época, encostar um no corpo do outro era representava um pecado muito grande. E quando o toque ocorria, quando por um acaso na dança era obrigado a encostar a mão tinha que estar com luvas, para que não houvesse o contato de pele com pele. Olha aí, mais uma expressão. Isso daí é o balé, né? Vocês sabem, né? Passada a repressão corporal medieval, as danças e outras práticas corporais voltaram à cena na Europa. Foram montados balés, cujas estrelas eram sempre mulheres. Também haviam homens nas apresentações,
mas eles pouco dançavam, já que tinham apenas duas funções: serem bonitos, para tornar a apresentação mais atraente, e fortes, para suportar o peso das bailarinas, tá? Então, era só para isso que os homens eram usados no balé, viu? Antigamente. Muito antigamente. Olha aí, ó. Para que os homens eram usados? Para levantar a bailarina. A caracterização do balé clássico era e ainda mantém a sua tradição, voltada a uma rigidez do corpo marcado pela postura, pelas pontas dos pés, pelos movimentos em forma de flecha, todos bastante estendidos. O século XX trouxe inovações, apresentando uma forma de dançar que rompeu com a rigidez do balé, a dança moderna. Essa dança é marcada pela flexibilidade corporal, pelos pés muitas vezes descalços no chão e pela expressividade do corpo. Olha aí, mais uma imagem de balé clássico. Falamos das danças mais clássicas, mas existem outros tipos de danças que são talvez mais importantes até do que essas, já que fazem parte da nossa história, contam quem nós somos, as danças folclóricas, isso mesmo. Essas danças são específicas de cada localidade, e mesmo quando a mesma dança é feita em locais diferentes, ela tem as suas especificidades, que variam entre as regiões. A catira, em São Paulo, e parte do Sudeste, a dança do pau de fitas, em Santa Catarina, e o cacuriá, no Maranhão, são exemplos de danças folclóricas, tá, gente? Olha aí, ó, mais uma expressão artística. Outra categoria de dança que está atualmente ganhando a atenção da mídia é a dança de salão, que engloba vários ritmos diferentes, como, por exemplo, o soltinho, o tango, o forró, o samba de gafieira, o tchá-tchá-tchá e a salsa. A característica marcante desse tipo de dança é que ela é sempre dançada em par. Nesse caso, o homem conduz a mulher. Há uma brincadeira muito comum entre dançarinos de salão, que diz que uma mulher não é má dançarina, ela é mal conduzida. Olha aí, ó. É uma brincadeira que eles fazem, que dizem que quando o homem sabe dançar, pronto, ele leva a dançarina para onde quer. Então, se a dançarina está dançando errado, quem é o dançarino ruim é o homem, porque ele que conduz, né? Isso é uma brincadeira deles, né? Olha aí as crianças no balé, que lindo! Nas aulas de educação física, a dança costuma ser um conteúdo rejeitado por muitos alunos e até por alguns professores. Muitos são os preconceitos contra essa prática, já que eu costumo ouvir dançar é coisa de menina. Será? Para você fazer dança na escola, você não precisa saber passos ou já ter feito dança fora da escola. Ao contrário, a proposta de trabalhar a dança na escola é para romper com essa ideia de que dança é uma coreografia montada com passos feitos. Olha aí, mais uma ilustração. Logo, o que se espera da dança na escola é que o corpo se movimente no ritmo da dança e que haja expressão de sentimentos a partir do próprio movimento. E isso qualquer um faz, menino ou menina. Gente, muito bem. Falamos da dança, né? E agora nós vamos falar um pouquinho, já introduzimos aí, né? A dança, nós temos atividades nas páginas 91, 92 e 97, ok? Então, nós vamos agora na nossa lenda de hoje, que é a mula sem cabeça, tá? Mula sem cabeça, vou ler aqui a história rapidinho da mula sem cabeça. Melhor baixar o slide, né? Para vocês verem o livro melhor, por enquanto. Pronto. Então, vamos lá. A mula sem cabeça. Em outros tempos, alguns padres resolviam não se casar para se dedicarem totalmente à oração e à igreja.
Foi somente no século XII que a Igreja Católica proibiu oficialmente o matrimônio para os sacerdotes. Gente, antigamente os padres eles não queriam casar porque eles não queriam mesmo. Mas lá no século XII houve uma lei dentro da igreja que foi proibido os padres casarem, né? Por isso, até hoje, quando algum deles quer se casar, ele é obrigado a abandonar a batina. Ele é obrigado a deixar de ser padre. E a nossa história começa assim, né? Com essa história de padres. Quando ele queria casar, ele tinha que deixar de ser padre. Foi assim, depois de muito pensar sobre o assunto, que um padre muito querido pelas beatas de uma pequena cidade do interior decidiu abandonar a igreja e seguir atrás do seu amor, uma linda e modesta lavradora. Olha aí, ó. E a história que nós vamos contar é sobre esse padre que se apaixonou e resolveu deixar de ser padre. O padre seguiu viagem até um pequeno povoado onde a moça morava. Ao encontrar sua amada, que estava na companhia dos pais, ficou surpreso pela terrível reação da mãe da moça. Filha, esse é o rapaz por quem você se apaixonou? Sim, mamãe, respondeu a jovem, maravilhada com a presença do padre. Mas isso é terrível, terrível. Por que, senhora? Perguntou o rapaz assustado. Por quê? Por que é tão terrível assim? Eu vim querer casar com sua filha? Por que será que é tão terrível assim? A mãe da jovem continuou. Vocês não conhecem a história da mula sem cabeça? Não, responderam os três. O pai, a filha e o padre. Segundo uma lenda, a moça que namorar e casar com o padre será transformada em uma mula sem cabeça numa noite de quinta para sexta-feira. E o que é mula sem cabeça? Perguntou a moça já transtornada. O próprio nome diz, é uma mula, mas não é uma mulazinha qualquer não. Ela é marrom ou preta. Está sempre com alguns apetrechos, como ferraduras de aço ou de prata. E mais, a cabeça dela fica envolvida por uma tocha de fogo, explicou a mãe. Isso não existe, mulher, disse convencido o pai da jovem. Todos riram muito e não acreditando em absolutamente nada do que tinham ouvido, seguiram em direção à humilde casa da família. A mãe, muito sem graça, continuou pensativa. Nos dias seguintes, ela procurou saber tudo sobre a mula sem cabeça, pesquisando e conversando com as pessoas sobre o assunto. E aí, será que era verdade essa história de mula? E assim seguia a vida da família, até que numa linda tarde de quinta-feira, o jovem casal oficializou a união. Os dois comemoraram o casamento com uma festa simples, bem ao estilo do campo, apenas com a presença de parentes e vizinhos. Naquela mesma madrugada, de quinta para sexta, olha aí, a jovem e bela camponesa, de repente, se transformou numa monstruosa mula sem cabeça e saiu galopando e assombrando todas que cruzavam o seu caminho. Relinchando muito alto, percorreu 7 povoados, numa carreira desabalada, atraída pelo brilho das unhas e dos dentes das pessoas. Por isso, quando viam a mula, todos se deitavam de bruços no chão e escondiam as unhas e os dentes para não serem atacados. A mãe da moça, que tinha lido muito a respeito da lenda, conhecia como ninguém a maneira de quebrar o encanto. Então, com muita coragem, ela agarrou o animal e arrancou os freios de sua boca. E o feitiço foi desfeito. Depois de todo o alvoroço, os dois viveram muito felizes. Mas há quem diga que outros padres e outras moças não tiveram a mesma sorte. Gente, é isso aí, né? Por isso, ainda hoje, nas madrugadas de quinta para sexta-feira, especialmente quando a lua
cheia brilha forte no céu. Algumas pessoas dizem ver e ouvir padres cavalgando sobre mulas sem cabeça. Gente, eu vou explicar sobre o trabalho de hoje, né, do terceiro bimestre, e faltou uma lenda. Eu acho que a lenda até mais importante é a lenda do Saci. Então, vocês prestem atenção que eu vou contar essa história do Saci na quarta-feira, tá certo? No dia 15. Quarta-feira eu vou aproveitar na aula de português, que é uma aula curta, e vou contar a história do Saci, ok? Aí vocês, é a última lenda que a tia vai contar, mas antes disso, eu vou explicar o trabalho, tá bom? Vou explicar o trabalho de artes para vocês. O trabalho de artes é simples, muito simples. Você vai escolher uma dessas lendas. Eu contei para vocês durante os meses de agosto e até agora, né? Até o meio de setembro. E vou contar ainda quarta-feira a última lenda, que é a lenda do Saci. Então, vocês vão escolher uma dessas lendas, vão pegar a atividade que está em PDF na aula de hoje, dia 13, ok? E vão, tem um PDF lá e vão fazer alguma atividade dessas atividades aqui, trabalhando com papel. Eu tenho exemplos aqui, eu coloquei exemplos, mas que você pode fazer a sua pesquisa, né? Você mesmo pesquisa, você cria o seu trabalho de artes com papel. Por exemplo, aqui, ó, eu coloquei a pesquisa sobre o boitatá, lembra? Aquela serpente de fogo. Tem esse exemplo aqui e tem esse exemplo aqui do boitatá. Você vai colar o seu desenho, o seu papel, a sua dobradura numa parte do papel e contar resumidamente a história. Uma parte da história, contar o que você entendeu da história que eu te contei do boitatá. Você pode, se você escolher o boitatá, né, claro, aí você pesquisa uma dobradura de boitatá, alguma coisa feita, algum boitatá feito de papel, como eu escolhi aqui esses dois, mas tem vários exemplos na internet, né? Então, tem a lenda do boto cor-de-rosa, que eu contei também, ó, e eu coloquei aqui 2 exemplos de boto cor-de-rosa de papel. Se você escolher o boto cor-de-rosa, você vai fazer o boto cor-de-rosa, colar, né, lá no espaço que eu deixei, e embaixo contar resumidamente a história do boitatá. Do curupira, também contei a história. Então, você pode também escolher o curupira, fazer uma dobradura, um trabalho com papel sobre o curupira, e embaixo, claro, contar a história do curupira. A sereiara, olha aí, ó. Então, você pode, se você escolheu a lenda da sereiara, você vai fazer uma dobradura da sereiara e embaixo contar a história, né? Na outra folha, aliás, contar a história, que é o trabalho de vocês. As folhas que vocês receberão são em 2 folhas. Numa folha você vai colar sua dobradura e na outra você vai contar resumidamente a história. E a última, né? A última não, ainda tem a do Saci, que é a que eu vou contar na quarta-feira, certo? E tem a de hoje, ó, a mula sem cabeça. Então, como que você vai fazer? Você vai escolher uma dessas histórias, né, e fazer o seu trabalho de arte. Na quarta-feira eu falo novamente, para quem não entendeu, tá certo? E também nos atendimentos a tia vai estar falando. Bom, meus amores, um grande beijo para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!